E aí, pessoal, tudo em cima? Vamos terminar o assunto sobre célula. Bom, para finalizarmos, nós iremos tratar aqui do assunto núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é essa estrutura que você pode ver aqui, ó, no interior da célula, tá? O núcleo tem algumas características, algumas estruturas que vale a pena, né, serem enfatizadas. Aqui na parte mais interna e de forma bastante condensada, nós temos o nucleolo, que é rico em RNA e proteínas. É daqui que saem, né, os ribossomos, né, estruturas formadas por RNA ribossômico mais proteínas. Nós vimos na aula passada que os ribossomos eles têm ação tanto no citoplasma quanto em uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso, e esses ribossomos apresentam a função de síntese proteica, tá? Então eles são oriundos dessa organela aqui, ok? Além disso, nós temos a cromatina. O que é a cromatina? É o nosso DNA, é o conjunto de DNA, tá, associado a umas proteínas chamadas histonas. Essas histonas elas são importantes no enovelamento do DNA, nesse caso na condensação, tá certo? Aqui nós estamos mostrando uma figura em que o material genético está de uma certa forma descondensado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele se condensa bastante, nós podemos observar os cromossomos, né? Eles se condensam de uma forma e formam essas estruturas chamadas de cromossomos. Além disso, nós temos uma estrutura que organiza, ou seja, compartimentaliza todas essas estruturas, que é o meu envoltório nuclear. É o que eu chamo de envoltório nuclear, ou então de membrana nuclear ou carioteca, tá? Então essas são as partes do núcleo, tudo bem? E a gente pode também enaltecer algumas funções. O núcleo ele tem a função de controlar a estrutura celular, orientar as atividades celulares. Nós sabemos que os eventos que acontecem dentro da célula necessariamente acontecem porque há proteínas, ok? Proteínas que conseguem desenvolver alguma função dentro da célula, alguma atividade celular. E vocês vão ver que essas proteínas elas só são produzidas porque há uma informação no DNA para a produção dessas proteínas. Muito bem? E também a produção de ribossomos nos nucleolos, né? A gente aprendeu que as estruturas responsáveis pela síntese proteica, que são os ribossomos, são fabricados inicialmente aonde? No nucleolo. Continuando, tá? Nós vamos ter aqui uma visão geral do que é a transcrição e a tradução. A partir de agora, nós iremos nos deter ao processo de síntese proteica, tá bem? Agora, para falarmos sobre síntese proteica, nós precisamos entender que esse DNA, na verdade, é uma molécula gigantesca, tá? Com informações para produção de várias proteínas que a célula vai utilizar, tá bem? Mas entenda bem, essa molécula DNA está no núcleo, e nós sabemos que a síntese proteica ela acontece no citoplasma, ou então em uma organela que também está no citoplasma, que é um retículo endoplasmático rugoso, ok? Se você olhar para essa figura aqui, você vai perceber que o DNA ele vai ser lido, tá? Ele vai ser lido por uma enzima chamada de RNA polimerase. Tá? Essa RNA polimerase ela tem uma função, fazer o quê? Pegar o DNA, ler esse DNA, tá? E produzir um RNA. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o DNA é uma molécula gigantesca que apresenta várias informações, e cada informaçãozinha dessa é para a produção de uma proteína, ok? O que necessariamente acontece para a produção de uma proteína? Bom, a região do DNA que apresenta a informação para uma proteína eu chamo de gene, ou gen, se preferir. Essa região ela é lida pela RNA polimerase, e a partir disso há a formação dessa fita vermelha que eu chamo de RNA. Para simplificar, nós podemos mostrar essa figurinha, tá? Que o DNA ele é lido, né, pela RNA polimerase. Lembre-se que é um gene, ou seja, um pedaço do DNA
que tem a informação para produzir uma proteína, ele é lido pela RNA polimerase para formar o que? Uma molécula que eu chamo de RNA mensageiro. Tá certo? Esse processo é chamado de transcrição. Por que eu chamo de RNA mensageiro? Porque o RNA mensageiro ele vai sair aqui pelo poro, ó, e levar a mensagem para o ribossomo, para os ribossomos que estão no citoplasma ou no retículo endoplasmático rugoso. Certo? Então, quem vai ler esse RNA mensageiro é quem? O ribossomo. E é no ribossomo que há o processo chamado de tradução. Esse processo de tradução é justamente tradução de quê? Tradução da mensagem do RNA mensageiro. Tá certo? Então, para quê? Para a produção de uma proteína. Então, eu tenho na tradução a leitura do RNA mensageiro para a produção de uma proteína. Tudo bem? Então, é o que acontece aqui. Agora, para isso acontecer, a gente sabe que o RNA mensageiro vai ter que sair da onde? Do núcleo, como nós mostramos aqui há pouco, ok? E ir para onde os ribossomos estão, ok? Para que aconteça então essa tradução. Agora, como é que acontece a tradução? Eu vou mostrar uma figurinha. Eu quero que vocês prestem atenção mais nos sujeitos que estão envolvidos no processo de tradução, ou seja, síntese proteica, tá? Vamos prestar bem atenção aqui, ó. O que é que eu mostro aqui nessa figura? Estou mostrando nessa fita vermelha. Essa fita vermelha ela continua sendo aquele RNA mensageiro que saiu lá do núcleo, que foi proveniente do processo de transcrição, tá certo? Então esse RNA ele veio aqui para o citoplasma, onde encontrou um ribossomo. O ribossomo, vocês devem lembrar da aula passada, é uma estrutura que apresenta duas subunidades, né? Uma subunidade pequena e uma subunidade grande. Essa região aqui é um sítio que eu vou mostrar daqui a pouco para que serve esse sítio, tá? O ribossomo ele é feito de quê? De RNA ribossômico mais proteínas. É o que são os componentes estruturais de um ribossomo. Então não vão confundir os dois termos, RNA ribossômico e RNA mensageiro. Por quê? O que é o RNA ribossômico? É aquele que faz parte, ele é constituinte da estrutura de um ribossomo. Então todo ribossomo tem RNA ribossômico. O que é o RNA mensageiro? É aquela mensagenzinha que saiu do núcleo, que foi transcrita e contém a informação para a produção de quê? De uma proteína, tudo bem? Agora eu vou acrescentar mais um outro sujeito, que é o RNA transportador. Olha o que é um RNA transportador. O RNA transportador ele transporta o que? Aminoácidos. São justamente esses aminoácidos que servirão como tijolinhos para produzir uma estrutura maior que eu chamo de proteína. Tá? E quem vai trazer esses aminoácidos para o ribossomo vai ser um RNA transportador. Tá certo? Cada RNA transportador ele se liga numa região específica do RNA mensageiro e ele leva justamente um aminoácido específico para o ribossomo. Então, quando o RNA transportador ele se liga nesse sítio que eu estou chamando aqui de sítio P, ele está reconhecendo uma região do RNA mensageiro, tá certo? E está levando um aminoácido. À medida que o ribossomo ele caminha, vamos dizer assim, vamos usar um termo prático, ele caminha lendo o RNA mensageiro, tá certo? Vai acontecer que novos RNAs transportadores que vêm carreando outros aminoácidos vão estar então fazendo o quê? Fazendo com que vão entregando esses aminoácidos para que cada aminoácido se ligue em outro através de uma ligação peptídica. É o que mostra aqui, por exemplo, na figura 4, né? O aminoácido do RNA no RNA transportador iniciador forma uma ligação peptídica com o aminoácido ao seu lado, tá certo? Quando, por exemplo, quando o ribossomo ele caminha, ele libera um RNA transportador para dar o quê? Para dar lugar a um outro RNA transportador que venha com o aminoácido interagir com esse ribossomo e então formar novamente uma outra ligação peptídica aqui.
Ou seja, à medida que os RNA transportadores eles vão vindo, há uma entrega, né, de aminoácidos nessa estrutura que está se formando. Uma bolinha foi colocada aqui, ó, ligada em outra bolinha. Que bolinha é essa? Aminoácido. Que ligação é essa? Uma ligação peptídica. Novas bolinhas vão sendo unidas, ou seja, novos aminoácidos vão sendo unidos por novas ligações peptídicas, até que no final da leitura eu tenha uma proteína funcional. Tá certo? Então tudo termina quando o ribossomo ele lê completamente o RNA mensageiro. À medida que ele caminha nesse RNA mensageiro, né, RNAs transportadores vão colocando o quê? Vão se ligando, vão reconhecendo o RNA mensageiro, tá? E vão adicionando um aminoácido na estrutura peptídica, ou seja, na estrutura que finalmente, né, vai ser a proteína. Tá? Resumidamente é isso. Então, neste caso, vocês não podem confundir os termos RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico. Tá? Só novamente, para a gente finalizar, é que RNA ribossômico ele está o quê? Ele é constituinte dos ribossomos. RNA mensageiro é aquele que leva a mensagem para quê? Para a produção de uma proteína. Tá certo? E o RNA o transportador é aquele que está levando aminoácidos para o processo de síntese proteica ser completado. Ok? Bom, entenda que cada célula vai ter proteínas diferentes. Ok? E muitas vezes essas proteínas elas desenvolvem funções diferentes. E por conta disso, muitas vezes as células elas apresentam estruturas diferentes. Veja só o aspecto estrutural ou morfológico de um espermatozoide e de um neurônio. São células bem diferentes. Com certeza, estas células elas apresentam proteínas diferentes, que apresentam funções diferentes, tá certo? E para que elas desenvolvam essa função, elas têm que apresentar uma estrutura diferente. É o caso, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho um glóbulo vermelho, uma hemácia. É uma célula que apresenta uma depressãozinha no meio, né, porque ela não tem um núcleo. Então ela tem essa depressão. Ela parece muito com aquela bala soft. Não sei se você lembra daquela bala soft, aquela balinha que muitas crianças se engasgavam com elas. Né? Por quê? Porque essa estrutura ela facilita o deslizamento, tá certo? Isso faz com que a dinâmica do glóbulo vermelho em vasos finos, como os capilares, seja interessante, de forma que ela deslize mais facilmente. Bom, essa é a forma da hemácia, né? Lembrando que essa forma ela está relacionada a muitas proteínas que essa célula possui. Tá? Por exemplo, nós temos aqui a hemoglobina, né? E essa hemoglobina ela tem o que? Tem a função de levar oxigênio, de interagir com o oxigênio para que favoreça a entrega do oxigênio a tecidos. Então a hemoglobina é uma proteína característica de quem? De glóbulos vermelhos. Nesse caso, esse glóbulo vermelho ele está produzindo essa proteína. Já a hemoglobina ela não é encontrada, por exemplo, em um neurônio. O que isso quer dizer é que essas células elas apresentam funções diferentes. E muitas vezes, para que ela exerça essa função, ela precisa de um aspecto estrutural diferente. Porque a estrutura, você vai ver em vários processos fisiológicos, a estrutura está intimamente relacionada com a função. Então, muitos genes, por exemplo, vamos pegar aqui um caso do espermatozoide. Muitos genes do espermatozoide podem estar sendo expressos, ou seja, podem estar sendo transcritos para formar RNA e traduzidos para formar proteínas, certo? Para formar proteínas, por exemplo, que não existe aqui no neurônio, tá certo? Então, essas células são diferentes porque primordialmente existem padrões de proteínas diferentes. Ok? Então nós temos células diferentes, com padrões de proteínas diferentes, com funções diferentes e estruturas diferentes. Tá certo? É por isso que nós temos essa diversidade. Nós temos cerca de 200 tipos celulares diferentes, né? De 200 tipos celulares que são diferentes no nosso corpo. Tá? Continuando e finalizando, a gente pode concluir com a parte de divisão celular, mais precisamente a mitose. Ora, a mitose é um evento bem interessante e acontece em todas as células eucarióticas. Tá? E o primeiro processo que acontece é a intérfase.
Na intérfase, primeiramente, o material genético ele é duplicado, tá certo? Então ele é duplicado por quê? Porque posteriormente a célula vai se dividir e cada um vai ficar com uma parte de cromossomos. Então veja, para que isso também aconteça, é necessário que os centrosomas eles formem um fuso mitótico. Na aula passada a gente explicou o que é um centrosoma, né? Aquele conjunto de centríolos que tem uma região pericentriolar, que tem uma grande concentração de tubulina, e essa tubulina vai servir para formar os microtúbulos. Tá, então o que vai acontecer? Os centrômeros eles vão se dispor de uma forma para formar um fuso mitótico, em que eu tenho uma polaridade, eu tenho aqui uma formação de um fuso nessa região e uma formação de um fuso nessa outra região, como nós vamos ver posteriormente. Na intérfase eu tenho a duplicação do material genético e o começo de um fuso mitótico, que nós vamos ver de forma bem interessante aqui na prófase. Na prófase, o material genético já está duplicado, mas agora ele é condensado, e por ele estar bastante condensado, nós podemos observar os cromossomos. Todo cromossomo ele apresenta o que? Ele apresenta, nesse caso, tá, as cromátides, tá certo? As cromátides, por quê? Porque o material genético ele foi duplicado, tá certo? Nós temos duas cromátides unidas por uma região central que eu chamo de centrômero. Tá? O centrômero. Então, o que é que vai acontecer? À medida que o fuso mitótico ele se desloca para ficar em regiões opostas, tá? Para criar uma polaridade na célula, há uma degeneração da carioteca e há uma disposição, tá certo? Há uma arrumação, tá certo? Uma organização dos cromossomos, tá certo? A partir da formação desse fuso mitótico, que são exatamente os microtúbulos guiados por esses centríolos. Em seguida, eles chegam em uma fase em que eles estão perfeitamente alinhados, formando o que se chama de placa metafásica. Essa é a fase da metáfase. Para que isso? Cada fuso mitótico, aliás, o fuso mitótico, ele vai gerar uma polaridade, tá certo? De forma que, à medida que acontece a anáfase, né, o número de cromossomos, aliás, os cromossomos são divididos de uma polaridade para outra. Tá? Nessa hora, os microtúbulos eles se apoiam justamente aonde? Nos centrômeros dos cromossomos, tá bem? De forma que a célula, ao se dividir no processo de telófase, né, que aqui a telófase ela é caracterizada por uma constrição de clivagem, onde a célula está nitidamente, você pode perceber nitidamente que ela está se dividindo, e também a formação de novo de carioteca. A gente percebe que as duas células elas vão ter simplesmente o mesmo material genético, são células idênticas, tá certo? Após o processo de divisão por telófase, aqui eu tenho duas células idênticas que podem entrar de novo em intérfase, duplicando seu material genético e entrando na mitose, como a gente acabou de falar, tá certo? Um outro termo que vocês vão perceber muito é a citocinese. Perceba que as células elas são idênticas porque elas também dividiram de uma certa forma o material citoplasmático. Então essa divisão do material citoplasmático eu também chamo de citocinese. Gente, não esqueçam de colocar suas dúvidas, tá bem? Se não ficou bem claro, dê uma lida nos capítulos, existe muita literatura falando sobre esses processos, e não esqueçam, deixe a sua dúvida e o seu comentário aqui.